aí, como você tá? No vídeo de hoje, nós, jovens e adolescentes da célula O Propósito, estaremos comentando e debatendo sobre o tema namoro cristão. Então, se você já se interessou para saber mais sobre esse tema, já deixa o like, se inscreve aqui no canal e ative o sininho para não perder mais nenhuma das nossas reuniões e dos nossos debates. Então, vamos ver como que tá esse debate. Vamos dar uma revisada no que a gente viu no outro, né? Porque já faz um tempão, né? Então a gente viu sobre o que era o namoro e qual era a diferença entre o namoro contemporâneo e o namoro cristão. A gente viu sobre namorar cedo, né? Sobre esse conceito aí. Sobre o amor, amor próprio, a gente falou sobre a diferença entre amor e paixão. Falamos sobre divórcio e casamento. Falamos até aqui. E aí hoje, a gente vai continuar. Sério, tem muita coisa ainda pra gente falar, de verdade. Quando eu vi esse roteiro, eu fiquei passada. Que eu só fui lembrar hoje. Então, vamos continuar. Já falei aqui tudo que a gente já falou. Aí, a próxima coisa que a gente ia falar, a gente ia começar com uma pergunta, né? Porque pergunta é muito mais legal. Então, pergunta. O que vocês acham? É errado namorar alguém com uma diferença, com uma idade diferente da minha? Tipo assim, uma pessoa muito mais velha do que eu, ou uma pessoa mais nova do que eu. Tipo, o que vocês acham disso? Diferença de idade. Isso influencia alguma coisa? É importante, não é? O amor não tem idade. Se for de menor, é errado. Polícia! Gente, eu ia falar uma piada, mas deixa quieto, tá gravando, né? Se não for pedofilia, tá tudo certo. Então, né, vocês estão me levando para a piadoca. E aí, mais alguém tem alguma coisa para falar? Então, gente, rapidão, a gente tá falando isso, mas é no quesito de, como que eu posso dizer? Por exemplo, sei lá, você tem 16 e a pessoa tem 14, ou sei lá, você tem 18 e a pessoa tem 16, entendeu? Não, é que você deu um exemplo muito... Não, tô ganhando 5 anos. Enfim, eu acho que vocês entenderam. Que, sei lá, as duas... Enfim, a gente não entra nesse mérito de a pessoa é maior de idade e a outra de menor de idade. Mas a gente tá entrando no mérito de diferença de idade. Tipo, uma menina namorar um cara mais velho, ou um cara namorar uma menina mais nova, que no caso a maioria que acontece, mas também é o contrário. A gente tá entrando nesse mérito e a gente quer, tipo, saber o que vocês acham em relação a isso. E aí, galera? Mais algum comentário? O Dudu falou que não acha errado. A G falou que depende muito do seu ponto de vista. Depende do quê? Giovana, nos explique a sua visão. Vai lá, teoria da Giovana. Pode clicar aí no chat, sei lá. No mic drop. Eu sinceramente acho errado por questão da lei. Mas 2 anos de diferença. Então, tira o quesito da lei, tira o quesito do maior de idade e menor de idade. Finge que não tem esse quesito da lei. O que você acha? Entendeu? Essa menina tem 13. Ah, sim. Ah, gente, vocês estão fazendo rir, porque parece que vocês estavam falando meme. Por isso que eu nem falei nada. Eu pensei que vocês estavam fazendo tudo pelo meme. Eu nem cheguei a pensar nisso. Nunca vi como errado, entendi. Agora sim, é erradíssimo. Entendi. Tá. Entendi. Então, alguns falaram que, uma idade pequena, não tem problema. Uma idade muito, consideravelmente muito grande, é desesperador, né? Tá. Então, tipo assim, num caso, por exemplo, acho que é um pouco óbvio, né? Eu perguntar o porquê seria errado, né? Por que seria errado? Como vocês explicariam isso? Por que seria errado? Por quê? Uma mulher mais velha e um homem mais novo, um homem mais velho e uma menina mais nova. Não que eu esteja falando que eu estou discordando, eu só quero que vocês expliquem pra gente ter dinâmica. Yeah. Porque é assim, sei lá, entendi, teoria boa.
Não. O que a Zaine fala. Eu tô parecendo aquele professor chato. Cara maduro já sabe da vida e uma mais nova. Entendi. Manipulação, né? Entendi. Meu pai também é mais velho que minha mãe. Meus pais têm a mesma idade. Entendi. E uma mulher mais velha? Qual seria o problema de uma mulher mais velha? O que vocês veem de problema? Depende da maturidade de ambas partes, entendi. A Clarinha ia falar alguma coisa, pode falar, Clarinha. Se você ia falar, né? Nossa, eu ia falar que, tipo, dependendo da idade... É que foi também aquilo que a gente tinha conversado na outra reunião. Por exemplo, se uma pessoa for nova, ela não sabe direito que... foi o que a Zé me falou também. Ela não sabe direito o que ela quer da vida. Ela pode ser muito mais fácil manipulada, porque ela não tem, assim, as opiniões dela formadas. Ela não tem... Não só ela, né? Quanto em quesito de menino, né? Mas normalmente a gente pensa assim... Porque menino, às vezes, tem uma outra visão de menina, que a gente também já comentou, uma visão mais avançada. E aí, sei lá, pode fazer coisas que talvez se a menina, ou se o menino também, né? Porque pode ocorrer com os dois gêneros, enfim. Que se eles tivessem um consentimento maior sobre aquilo, eles não teriam feito. Eu acho que em relação a isso também. Não sei. Sim. Entendi. Sim, vai muito com o que a gente falou, igual você falou, né? Muito com o que a gente falou em relação à idade e tal. Então, o que a gente pensou aqui, né? O que a gente colocou no nosso roteiro que a gente ia falar. Tipo, em relação... Exatamente, esse negócio que a Zaine falou, esse negócio que a Clarinha falou, tem muito a ver. Tipo, quando... Por exemplo, quando uma mulher é mais velha, né? E, tipo assim, uma mulher é mais velha, e a gente já sabe, né? Que, pelo menos na maioria dos casos, não falo isso, tipo assim, né? Na maioria dos casos, né? Como a gente já sabe, a mulher, ela sempre vai amadurecer mais rápido, né? De uma maneira mais rápida. Não tô falando que, tipo, eu amadureci mais rápido do que o menino. Não, mas no caso geral, assim, a mulher ela vai ter uma maturidade maior do que o menino, mesmo que seja da mesma idade. A gente vê, por exemplo, tipo, um casal da mesma idade, às vezes a mulher tem muito mais autoridade do que o homem. Então já tem essa diferença muito mais se a mulher for mais velha. Então eles muito provavelmente vão ter pensamentos muito diferentes, sabe? E aí, se for o contrário, se o homem for mais velho, exatamente o que a Clarinha falou. Isso, inclusive, gente, antes de falar isso, eu falei pro Rafa, perguntei pro Rafa, pode falar, Rafa. Não, eu só ia falar que, no caso, a gente até anotou um comentário, que a Deia veio falar comigo mesmo, para tipo, perguntar se tinha muito, tipo, de errado ali em comentar isso. Eu falei, não, porque tá totalmente certo, né? Porque, lembrando, aqui a gente não tá para dar nenhuma... falar, é isso. Não, a gente tá aqui para perguntar para vocês e fazer vocês refletirem. E vocês vão tomar as verdades de vocês. Mas aproveitar que a Deia já entrou no assunto lá do amadurecimento, e vamos ser sinceros, a mulher, ela amadurece antes que o homem. Então a gente colocou essa pergunta mais para vocês se refletirem, sabe? Para vocês, tipo, tomarem cuidado, porque muitas vezes, sei lá, você tá com 17 anos, vou até colocar menos, tipo, sei lá, 15, 16 anos. Vou namorar um cara da minha idade. Tipo, muitas vezes a mulher tá pronta pra namorar, tá com a cabeça firme, tá certinho, mas o seu parceiro tá, sabe? Ele tá bem de cabeça, ele tá maduro, ele já sabe as convicções dele, e é o que a Débora falou, muitas vezes a mulher amadurece antes que o homem, então tipo, tomar cuidado com esse tipo de coisa, sabe? E tipo, você tem que estar bem, o seu parceiro tem que estar bem. Enfim, tem várias variantes, mas essa pergunta, pelo menos, o que eu entendi foi mais para isso, para tomar cuidado. Sim. E aí, tipo, no que eu falei pro Rafa, né, pra mim, que eu tava com medo de vir falar, porque, né, I'm just a girl. Porque eu pensei que, sei lá, vai que eu leve hate. Mas, porque outra coisa também, se o homem for mais velho, exatamente o que a Zaine falou, né? Apesar, por exemplo, as mulheres, elas amadurecem mais rápido, mas os homens, ele tem muito, tipo, no geral, né, no que a gente pensa, né, no que a gente estuda e vê por aí, é que os homens, eles têm contato a conteúdo sexual, como pornografia, eles são, não que empurrados, eles são influenciados para isso muito mais jovens do que as meninas.
Então, eles têm um contato com isso. Então, eles vão ter uma visão de namoro completamente diferente, talvez, né? Isso, em sua maioria, o que a gente pensa. Então, por exemplo, a menina vai estar lá, nossa, vamos pro piquenique e tal, não sei o que, não sei o que, não sei o que. O cara já... Resumindo, homem é mais bobão. Então ele já vai estar pensando assim, em coisa tipo, nossa, aquela menina é muito gata, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Tô falando, não tô generalizando, mas a sua maioria é assim e tal, e esses são os principais problemas que a gente vê quando tem essa diferença. Mas aí, tipo assim, aí a gente vem aquele negócio, né? Mas igual a, por exemplo, o exemplo dos pais da G, o exemplo dos pais do Dudu, que eles já falaram que eles têm idade diferentes. E tem uma moça na minha igreja, que inclusive ela estava lá na igreja quando a gente estava estudando sobre isso. E ela tem, acho que uns 20, quase 30 anos e pouco, assim. E o marido dela é bem mais velha, acho que tem uns 50 anos, assim. Então, tipo assim, quando ela começou a namorar com ele, ela já era muito mais nova do que ele. São casos totalmente diferentes, né, Déia? Sim, também exatamente. quiser usar o exemplo dos meus pais, são tipo 10 anos de diferença, no caso do meu pai para minha mãe. Mas são exemplos completamente diferentes. A gente tá, aqui, no caso, exemplo, a gente tá falando da adolescência. Mas a partir do momento que, tipo, você e o seu parceiro já criam uma maturidade, é um exemplo totalmente diferente. É outro caso. Sim, e tipo, o ponto que a gente também queria chegar é que a gente não pode ir na onda de que, tipo, pra fulano deu certo, então pra mim também vai dar. Não, porque fulano, eles estão super diferentes de idade, tipo, 10, 15 anos de diferença de idade, então, pô, ele é super mais velho do que eu, ela é super mais velha do que eu, com certeza vai dar certo, porque deu certo pra fulano, sabe? É a mesma coisa que a gente colocou na outra vez. Namorar alguém que não é cristão, tá certo? Namorar com uma idade muito, tipo, quando você é muito novo, dá certo? Não pode dar certo. Talvez realmente dê certo. Talvez realmente Jesus vai lá e transforma essa pessoa que está querendo namorar que não é da igreja. Talvez realmente um namoro com uma diferença de idade muito grande dê certo. Mas eis a questão. Te convém você colocar, tipo, a sua vida sentimental, tudo que Deus tem para você, apostado numa coisa que você sabe que não é uma das melhores ideias, sabe? Então, tipo, é esse ponto que a gente também queria chegar. É tudo uma questão de análise, né, ideia? Você analisar, colocar tudo na balança e ver se vale a pena ou não. Tipo, é que a gente não tá aqui pra impor, como eu já disse. É que eu tenho muito medo, eu e a Ideia, a gente tem muito cuidado com isso pra não impor. Pra gente, sim, tipo, falar a nossa opinião, que a gente tem opinião bem igual. E a gente Não dá uma obrigar. Sim. Que é o que a gente fala, tipo, põe na balança, sabe? Se você conhece o cara há muito tempo, se sua família conhece o cara, se, sabe, é tudo questão de análise. Você saber analisar tudo com calma. E sempre, um exemplo aqui, dica do Rafa. Sempre pede ajuda dos seus pais, porque, por exemplo, quando você tá apaixonado, muitas vezes você não, ele é perfeito, não sei o quê, então não vai rolar, entendeu? Então sempre pede ajuda de quem não está, tipo, envolvido diretamente, sabe? Porque ela vai ter uma visão mais ampla do caso. Sim, tipo, exatamente como a gente falou no outro debate, né, sobre aquele que a gente falou, a diferença de amor e paixão, a questão de sempre estar lá com seus líderes, de ter um direcionamento e tal. E muito importante lembrar disso. E aí, agora é a vez do Rafu, e ele vai falar sobre... Na verdade, a gente não tinha falado disso, a gente ia falar agora, né? Deu um spoiler. Sobre namorar alguém que não é cristão. Aí o Rafu vai falar sobre isso. Vamos lá. Eu tenho minhas anotações aqui da semana passada, então só deixa eu ver aqui. Primeiramente, respondam aí o que vocês acham sobre namorar não cristãos, enquanto eu vou pegando minhas anotações. Boa. Achei as anotações aqui, gente. 2 Coríntios 6, 14 e 15. Cadê 14? 14 e 15. Deixa eu ver aqui no chat que vocês falaram. Eita. Gente, eu vou falar no microfone rapidinho, tá? À vontade. Eu acho errado, porque
namoro. Eu certeza que vocês vão falar isso. Namoro mas a minha mãe sempre conversou isso comigo, eu sempre, né? Todo mundo. Enfim. Namoro é uma união de propósitos. Se você quer se relacionar com uma pessoa que não tem os mesmos propósitos que você, não tem a mesma visão que você, vai ser muito difícil, assim, de lidar com isso. E, mano, é uma coisa assim, por exemplo, nós que somos cristãos, a gente namora com a intenção de casar. E imagina você casar com uma pessoa que não serve o seu Deus, não ama o seu Deus da mesma forma que você ama, sabe? Acha Deus meio assim, não tem esse amor que você tem. Eu acho que é uma união, assim, que tem muitas chances de dar errado, de ter muitos conflitos, sei lá. Boa, Clarinha. Tá, vamos lá. Eu vou ler aqui, versão NTLH, 2 Coríntios 6:14. Vamos lá. Não se juntem com descrentes para trabalhar com eles, pois como é que o certo pode ter alguma coisa a ver com o errado? Como é que a luz pode ter alguma coisa a ver com a escuridão? Como podem Cristo e o diabo estar de acordo? O que é de Cristo e o descrente têm em comum? Que relação pode haver entre o templo de Deus e o templo de ídolos? Pois nós somos o templo de Deus vivo, como o próprio Deus já disse. Então, eu acho que a partir desse versículo não tem muito a falar, tá meio óbvio, tá meio na cara. Que tanto nesse versículo quanto em outros, na Bíblia toda vai falar sobre isso, né? Sobre namoro de crentes e não crentes. Vamos lá. Primeiramente, aquele papinho. Mas eu vou levar ele para a igreja. Eu vou levar ela para a igreja. Eu vou converter ele. Eu vou converter ela. Gente, não cai nesse papinho. É aquele negócio que a gente falou, né? Muitas vezes você tá apaixonado e acaba não sabendo interpretar a situação direito. Por isso que o que a gente falou, é muito importante você pedir informação e pedir ajuda de quem não está envolvido diretamente. Seus pais, sua mãe, seu amigo, sua amiga, de preferência que sejam cristãos, para dar uma opinião cristã. Então, não caiu nesse papo. A própria, eu acho que a Gabi deixa, né, ela já até comentou aqui na última reunião, mas enfim, a mãe da Gabi, o que aconteceu com ela? Ela falou, né, não, vou converter o meu namorado, deu certo, converteu, hoje ela é da igreja, hoje ela é lá da igreja, mas gente, lembre-se, isso é um caso de 1 em 1 milhão, não tanto, mas tipo, é difícil de acontecer, sabe? É muito difícil de acontecer. Porque estamos falando de Deus mesmo para isso acontecer. Sim, igual a Clara falou, namoro evangelístico é raro. Então, tipo assim, você quer namorar a pessoa? Então, antes de namorar, leva primeiro pra igreja. Não é mais fácil. Antes de namorar, leva a pessoa pra igreja. Depois que voltar na igreja, aí namora. Não é mais fácil, gente. Não sei se a Déia, você quer falar alguma coisa em relação a isso? Então, não, aquele negócio que a gente falou, né? Você vai querer deixar tudo o plano que Deus tem na sua vida e te convém, né? Apoiar todo o plano que Deus tem na sua vida não é uma coisa que muito provavelmente vai dar errado, sabe? Então, tipo assim, aquele negócio por sua conta e risco, né? Que a gente pensa, por sua conta e risco, sabe? Tipo, a gente indica, pelo amor de Deus, não vai. Mas é por sua conta e risco, entendeu? Quer tentar levar a menininha, o menininho pra igreja? Leva, tenta converter. Se não der certo, desiste, cara, sabe? Tipo assim, fico pensando nisso. Sim, eu só vou ressaltar aqui uma parte do versículo, eu vou ler de novo 14. Não se juntem com esses descrentes para trabalhar com eles, pois como é que o certo pode ter alguma coisa a ver com o errado? Como é que a luz pode ter alguma coisa a ver com a escuridão? Então, já tá meio explícito aqui esse tema, eu acho que todo mundo aqui que está presente creio, né, que tenha a mesma opinião. Mas caso você também não tenha a mesma opinião, também pode falar, se eu tiver com vergonha de falar aqui, pode chamar eu, a Déia, a Gabi, a Clarinha, ou qualquer pessoa, pode chamar a gente no privado, a gente gosta de conversar, você percebe que a gente... Aí você percebe, rapidão, só um minuto, Gia. Você percebe que a gente não está tentando impor nossa opinião, a gente está falando nossa opinião e pedindo para vocês refletirem. E é isso. Pode falar, Gia. Não, eu só queria complementar o que a Clarinha disse, que é realmente isso, né? Que
tem que estar no mesmo propósito. É que, tipo assim, eu penso assim, é importante ter maturidade, aí que entra a maturidade, né? Que quando você quer namorar, tipo, quando você não tem maturidade, namorar pra você é só matar a carência e pronto, acabou. Mas quando você tem uma maturidade, gente, namorar pra você é algo pra crescer, entendeu? Tipo, os dois crescerem juntos. Não só matar a carência. Então, tipo, escolher alguém, uma pessoa que acredita no mesmo que você, tá no mesmo propósito. Vocês vão crescer juntos, sabe? Tipo, não deu certo aqui, mas vamos orar pra que Deus, sabe, venha ajudar a gente, auxiliar, porque é muito importante isso. Agora, se você se envolver com uma pessoa que não é da igreja, é difícil, né? Tá no mesmo propósito. Tipo, você fala, vamos orar, e ele fala, pra quê? Vamos resolver, quem sabe resolver, a gente não é mais criança, pra quê? Ficar orando. Então é muito importante a gente se envolver com pessoas que têm o mesmo propósito. Boa, Du. Gostei dessa pergunta. Para quem não viu, eu creio que todo mundo viu no chat, mas caso você se relacionar com uma pessoa e ela sair da igreja depois, volta para aquele ponto que a gente falou da análise, né? Você tem que conhecer a pessoa para se namorar, você tem que analisar a pessoa antes de você namorar. Então, tipo, se ela vai sair da igreja, ela tem os motivos dela. E se você está namorando com ela, você sabe esses motivos e ela já deu algum indício antes. Então, é tudo questão de análise. Como que eu posso dizer? Por exemplo, você tem que conhecer a pessoa muito bem, muito bem. Eu tô sendo redundante aqui, mas eu vou continuar brigando nessa tecla. Tem que conhecer a pessoa muito bem. Porque, por exemplo, Dudu, você tá namorando a pessoa e, tipo, ela tá dando indício, sabe? Tá reclamando da igreja, tá, tipo, ficando um pouquinho que não desacredita. Porque a pessoa não sai da igreja de uma hora pra outra, não fala, hoje tá, tipo, totalmente crente, tá indo pra igreja, não sei o quê. Amanhã, não quero mais. Não funciona assim. Ela dá sinais. E com esses sinais, você vai captar e falar, ou você vai dar uma atenção à pessoa, não é... Você vai conversar com a pessoa. E se mesmo assim você vê que não tá dando certo, você não tem o que fazer. Agora, por exemplo, veio uma situação na minha cabeça. Se você tá namorando a pessoa, ela não deu nenhum sinal, porém, durante o namoro, ela deu esses sinais. Pô, se durante o namoro ela deu esses sinais, primeiro que você tem que dar um chamado de atenção nela, porque, não chamar de atenção, mas conversar. Namoro é feito com conversa. Você vai conversar com a pessoa, se mesmo assim não dá certo, ela sair da igreja, tanto uma frustração pessoal, por qualquer motivo, você tem que conversar, eu sou da igreja, eu sou cristão, esses são os meus princípios, caso você não queira seguir, eu não vejo o porquê da gente estar junto. Então, pelo menos essa é a minha opinião, você pode ter uma opinião contrária, você pode não concordar, a gente tá aqui para falar a nossa opinião. Dúvida, gente? Também é muito importante, assim, tipo, a chave do relacionamento, que é muito importante, é orar. Orar bastante, a gente... Lê o chat aí rapidinho e responde a pergunta do Paulo. Pode continuar, Gê, já responda a pergunta. Era das coisas que eu queria falar, que é muito importante os dois orarem, né, no propósito, porque daí você já começa a ver, entendeu? Tipo, realmente, ele tá querendo algo sério, realmente, sabe, o principal ele tá fazendo, colocando Deus na frente, sabe, vendo se é isso que Deus quer pra gente. É muito importante entrar numa oração antes dos dois assumirem, sabe? Não ir só, tipo, meu Deus, sou o salve dele e tal. Já vi vários sinais. Não viu nenhum sinal e na cabeça dela ela viu vários sinais. Que é de Deus. E meter as caras e depois quebrar a cara. Então é muito importante a gente orar. Porque Deus nunca vai querer algo ruim pra gente, né? Igual minha mãe fala, coração é terra que ninguém anda. Rostinho bonito não significa nada. Papinho bonito também não significa nada, né? Então só Deus conhece o coração. Então é muito importante a gente orar antes. Nossa, gente, peraí rapidinho. Só complementando a G, que ela disse tudo que eu tava pensando que eu ia falar. É exatamente isso que ela falou. Que da pessoa ser bonita não significa nada. Da pessoa ter um papinho, mostrar ser amigo, não significa nada. Tanto como a pessoa estar frequentando a igreja, a pessoa fazer parte dos grupos, também não significa nada. Porque Sim, tudo bem se vocês não concordarem, né? Mas na igreja não existe só gente que tá ali por Jesus. Existe pessoas que tá ali por outros motivos, sabe? Existem pessoas que estão afastadas da igreja, mas que estão na igreja. E a gente precisa ficar muito atento com isso. Por isso que é muito importante a gente pedir direção assim para Deus, Espírito Santo,
porque a gente precisa conhecer muito a pessoa e pedir direção para ver se está sob a vontade de Deus. Porque às vezes você tem um relacionamento com uma pessoa que está na igreja, mas, tipo assim, você começa a perceber que ela não tá, e ao invés de você querer se afastar, terminar, enfim, ou sei lá, dar alertas, conversar com a pessoa vai te levando para fora, sabe? A pessoa vai te influenciando para aquilo. Então a gente tem que estar muito alerta em relação a isso, sabe? Sim, gente, uma história que eu queria contar. Não querendo falar muito, mas eu queria contar porque me contaram esse testemunho e, sabe, tipo, abrir minha visão muito, assim, antes de namorar e tal. Sempre, toda vez que eu pensava em namorar, eu já lembrava desse testemunho. Vou resumir. Uma mulher foi pregar na minha igreja, né? Aí ela contou um testemunho. Ela falou assim, eu não lembro se aconteceu com ela ou se foi alguém conhecido. Mas, enfim, uma mulher, né, se envolveu com o menino e tal, e ele não era da igreja. Aí ela falou, né, que só iria se casar, só se casaria com alguém que era da igreja e tal. Aí tá, aí ele ia pra igreja com ela, comecei a ir pra igreja com ela, aí ele se converteu, se batizou e tal, aquela coisa toda. E depois eles se casaram, né, noivaram, tudo bonitinho, ele ainda na igreja, cantando, toda história em gravata, e ela toda encantada, né? Nossa, encontrei o amor da minha vida. Aí eles se casaram, e na lua de mel, ele levou ela, né, lá pro lugar da lua de mel, e disse que naquele lugar, sabe, tinha um monte de coisa assim que não são convenientes para o cristão, né? Uma das coisas, tipo, tinha bebida alcoólica e tal. E ele falou, agora é eu e você, agora eu sou seu marido. Você vai ter que fazer o que eu quero. Você escolhe, é eu ou seu Deus. E na hora, né, ela disse que ia escolher Deus e tal. E ele, tipo, ameaçou matar ela. E isso aconteceu real. Eu fiquei, tipo, muito chocada. E é o que a Clarinha disse, né? Não, tipo, até a pessoa estando na igreja não significa que, tipo, ela tá ali por Jesus. Talvez não tenha aceitado de verdade. Exatamente. Falando da fala da G, G falou tudo certinho. Não, relaxa, Zé. Você não sabia essa entrou aqui agora, mas relaxa. A gente tá aqui para aprender sempre. G, muito legal que você falou, muito legal que você falou. Você comentou sobre a bebida alcoólica, também é um tema que a gente pode abordar. É um tema que eu acho que tem divergências aqui no grupo. Sim. É um tema muito legal, a gente pode fazer uma reunião sobre bebidas alcoólicas. Legal. Onde eu tava... eu ia falar sobre a pergunta do Du. Só deixa eu ver aqui para a pergunta mesmo. Deixa eu ver, mas se a pessoa sair da igreja depois do casamento. Então, Du, a Deia já colocou aí. Primeiramente, tipo, a gente tem 2 pontos para se analisar. Primeiro que é um namoro. O namoro é feito para você conhecer a pessoa. E, como eu falei, a pessoa não sai de uma hora para outra. Então, né, tem que se ligar nos pequenos detalhes. E segundo, que eu falei, namoro E segundo, é o que a Deia falou, né? Isso não é um motivo para se separar. Você vai conseguir continuar seguindo a sua religião, sua crença, sua fé. O importante é você não se deixar levar pela crença e fé do seu parceiro. Então, é basicamente o que a Déia falou. A Déia deixou o versículo aí de Mateus, se eu não me engano. E, caso você tenha mais dúvidas, chama a gente no privado, no WhatsApp. E lê esse versículo que a Déia colocou e é isso. Bom, foi isso. Espero que tenham gostado. E se gostaram, como eu disse, deixe o like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum dos nossos debates. Aliás, deixe aí nos comentários qual foi a sua melhor parte do debate. E deixe também a sua opinião sobre, ok? Tchau!